Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, eu tenho observado aí no território do YouTube muitos erros doutrinários. Pessoas falando coisas assim totalmente desconexas ou desconectadas com a verdade bíblica. Então, eu assisti um vídeo hoje. Deixa eu ver aqui, pessoal. É o canal da Luana Martins. Luana Martins BR. E ela falou a respeito de algumas ideias postadas pela Prisca Coco no canal dela, ok? E eu achei que o vídeo foi muito bem feito, certo? Ela mostrou de forma bem clara a sua preocupação com determinadas heresias que estão ocorrendo aí, e as pessoas que não conhecem, não têm conhecimento bíblico, elas escorregam facilmente e entram de cabeça achando que determinadas afirmações são verídicas, não é? Então, uma coisa que ela falou que eu acho muito importante, porque há pessoas que acham, por exemplo, que o demônio ele é um outro Deus, ok? Né? Ele é adorado, então ele é outro Deus. Não. Ele é uma criatura. E o ser humano, quando não adora a Deus, então se você é um ateu, você não adora a Deus, você está adorando outra coisa. Não existe um ser humano que não adore alguma coisa. Certo? De repente, para o ateu, o Deus dele é ele mesmo. É a pessoa dele. Eu sou o meu Deus. Eu tive um professor de química que ele certa vez chegou e falou assim: olha, eu não acredito em Deus. Este apagador, aí ele bateu o apagador lá no quadro negro, que era verde, e falou: este apagador pode ser meu Deus. Então o demônio é uma criatura que pessoas distantes de Deus fazem questão de adorar, ok? Ele não é o Deus do mal, assim como Deus é o Deus do bem. Ok? Vou dar um exemplo, pessoal. Vejam só. Deus criou, todo o bem vem do Pai das luzes. Tem lá um versículo em Tiago, Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Então fala isso em Tiago, ok? Então Deus fez tudo perfeito e ele criou também Lúcifer, que era um anjo, e era um anjo perfeito, mas ele pecou. Então ele não se tornou o Deus do mal. Porque o diabo ele não cria nada, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é destruidor, ok? Então vejam só, tem aqui uma folha de papel, não é? Uma folha de papel, certo? Agora vejam só, o que vai acontecer aqui. Vou dar um exemplo. Vou exemplificar o que a Luana falou. Uma folha de papel. E agora, quantas folhas eu tenho aqui? São 2 folhas de papel que eu tenho? Não. Eu tenho uma folha rasgada. Então, o mal... Aqui eu tenho uma folha rasgada. Não são 2 folhas. O mal é o bem que foi rasgado. O mal é o bem rasgado. Então a palavra de Deus diz que Deus fez o homem bom, Adão, Eva, perfeitos. Mas ele se meteu em muitas... Como é que é a palavra que
Salomão usa, gente. Então é Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Outra versão, Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Então aquilo que era completo e bom se tornou rasgado e imperfeito, ok? Então aqui uma folha rasgada, né, ela não é mais completa, certo? Isso que aconteceu com o ser humano ao pecar, ok? É o pecado, né? Ele desfigura o ser humano. E a palavra de Deus fala que Cristo, ele veio para destruir o mal, mas ele veio se entregar. Então, naquele vídeo lá que eu vi, a Luana fala acertadamente a respeito disso, né? Tanto que a palavra afirma, há um versículo que diz o seguinte. Então existe aí diversos versículos que falam do objetivo, né, da missão de Jesus, e que ele morreu antes da fundação do mundo. Então há alguns versículos que eu quero ler aqui, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então Jesus, ele veio com o objetivo de se entregar, de ser imolado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Apocalipse 13:8 fala assim: e adoraram-na, a besta, todos os que habitam sobre a terra. É aqueles que fazem da terra a sua habitação definitiva, não é? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Então vejam, o plano de Deus, né? Todo esse plano de salvação já existia antes da fundação do mundo. Então, a Bíblia nos fala claramente que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Isso mostra que a crucificação de Jesus foi uma manifestação daquilo que já havia sido feito antes da criação e, portanto, do pecado em si. O Cordeiro já havia morrido no lugar do homem, a fim de que o homem não precisasse morrer devido ao seu pecado. Outra coisa é o seguinte, tanta gente falando, a Bíblia foi modificada, a Bíblia está errada, não existe padrão. Então a primeira coisa que Satanás quer destruir, gente, que ele quer contaminar, é justamente a verdade das Escrituras. Porque o homem, nós, imagine aí, que Deus não tivesse se revelado nas Escrituras. Apenas que nós tivéssemos apenas essa revelação natural daquilo que você vê, né? Você abre os olhos e vê, poxa, que mundo lindo, o céu bonito, né? Olha que céu azul. Hoje o céu aqui estava muito lindo, gente. Estava dirigindo aqui ali e vendo, né? Poxa, os lugares bonitos, né? As casas, os jardins, né? Tudo isso, né? A gente respirando o ar que Deus criou, né? Então, essa é a revelação natural, né? É uma revelação geral que Deus dá a todos, ok? Por isso que a palavra fala que ninguém tem desculpa.
Você não pode afirmar, Deus nunca apareceu para mim. Bom, ele nunca apareceu. É por isso que eu não acredito nele. Né? Deus nunca apareceu para mim, mas vejam só, aquilo que Deus criou é testemunha. Tudo isso testemunha da realidade de um Criador. Então tem isso aqui, ó. Isso aqui surgiu do nada, esses óculos aqui surgiram do nada. Foi assim, puf! Não, eu precisei ir lá na ótica, fizeram a medição, blá blá, né, a receita lá do médico, do oftalmologista, e aí eles construíram esses óculos. Eu escolhi a armação que alguém fez, né? Isso aqui não surgiu do nada, né? Não surgiu do nada. Então alguém fez, alguém fabricou isso aqui. Então tudo o que existe foi fabricado, foi criado. Então, né? Essa é a revelação natural. Mas nós precisamos de algo mais. Porque o homem, nós fomos criados, né? E depois do pecado, mais ainda, essa limitação do nosso conhecimento é evidente, não é? E há coisas que Deus não revelou. Certo? Então foi necessário ele se revelar nas Escrituras. Correto? E aí veio a outra revelação, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio revelar a Deus. Ele falou para Felipe, como vocês querem ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então falou, olha, Deus está se revelando através de mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. E esse testemunho, né? Por exemplo, a Bíblia está errada. Vejam só, há quantas heresias que levam o homem para a perdição, né? A palavra de Deus é claramente correta e ela ensina o seguinte, né? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, como Deus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse texto está em Romanos 10. Então, se as falsas religiões, as falsas doutrinas, ou falsos ensinos, doutrina é ensino, pessoal, ensinamento. Os falsos ensinos, alguns ensinam o quê? Jesus Cristo foi um ser iluminado. Jesus Cristo era um ET, um extraterrestre. Jesus Cristo era um revolucionário. Então, mas negam o quê? Negam a ressurreição de Jesus. Negam que ele veio em carne, o Deus encarnado, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então essas falsas doutrinas desviam o ser humano da verdade. Porque para ser salvo é necessário essa confissão da divindade de Cristo e da crença. Porque aí é o quê? O testemunho de que o Espírito Santo abriu seu coração, meu irmão. Então, se você acredita aí que Jesus foi um ET, infelizmente você não vai poder ser salvo. A Bíblia não fala isso. Então, por causa da nossa limitação, é necessário o quê? O testemunho dessa verdade e que ela veio a ser estabelecida e registrada por escrito, ok? É o testemunho. E o Espírito Santo é que vai aplicar a palavra de Deus ao seu coração. Então, um monte de gente dizendo aí, é a trindade, isso é errado, isso é pagão, é paganismo. Da onde vocês tiraram isso? Quanta bobagem, desviando o ser humano de Deus, da verdade. Então, eu decidi aqui fazer
Isso aqui é uma introdução, quero fazer uma série de vídeos a respeito das doutrinas da Bíblia, ok? Aquilo que Deus nos revela, né, a respeito dele mesmo, e um estudo de modo sistemático, né? Então, conhecendo as doutrinas da Bíblia, ok? É o título desse vídeo aqui. Então, o título tem a ver, viu? O título tem a ver com o tema, ok? Então, só queria deixar isso aqui, que nós devemos mesmo batalhar pela verdade, e que o canal da Luana Martins, nesse ponto aí, está de parabéns, ok? Nós devemos aí crer na verdade. Porque Paulo, ele dizia, né? Ele dizia, não ultrapasseis o que está escrito. Então a Bíblia é o nosso parâmetro. E ela não foi modificada. Não tem esse negócio de efeito Mandela, não. Isso é uma bobagem, isso aí é coisa de maluco, ok? A Bíblia não foi modificada, não. Certo? A palavra, Deus a preservou de modo milagroso. Certo? A palavra foi preservada, a palavra de Deus. Então, Deus jamais levou susto com a infidelidade humana no decorrer da história. Ok? Então não foi assim, o homem pecou, ele, agora eu vou fazer um meio de resolver esse problema. Não. A única forma de salvação sempre foi através do Cordeiro imolado. Ok? O Antigo Testamento mostra isso, certo? Ali há muitos tipos de Jesus Cristo, ok? Aquelas coisas que antecipavam o próprio Jesus. Nós então precisávamos, né, desse Cordeiro de Deus. A salvação também no Antigo Testamento era por fé, assim como é por fé hoje. Certo? Então, Deus é nossa justiça. Deus, ele já preparou tudo. Então devemos, então, estudar as Escrituras de modo inteligente, sabendo que ali existe a verdade revelada de modo perfeito. Então a verdade de Deus está ali bem revelada. Então compete a nós esquadrinhar isso de modo inteligente. Certo? E de modo a entender também que a Bíblia jamais vai contrariar a si mesma. Ok? Fica a dica.